Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. Vou fazer uma introdução aqui nesse vídeo hoje para trazer esse bastidor para vocês, para explicar como é que foi o processo de construção deste clipe e o porquê que eu usei as técnicas as quais foram usadas. O porquê da escolha do mood, do look, enfim, por que a luz foi da maneira que foi. Tudo isso teve uma ideia inicial, né, que quando eu peguei o roteiro não foi construído. Na verdade, o roteiro foi construído a 3 mãos, mas quem finalizou o roteiro de fato foi um parceiro que vai aparecer bastante aqui no clipe, no caso. Ele é funcionário do artista, né, dos artistas, tá sempre envolvido comigo nas produções dos clipes e todos os produtos que eu crio desse artista, que já crio há muito e muito tempo. Já fiz DVD, clipes que estouraram muito, músicas que ficaram muito famosas. Enfim, é um cliente recorrente meu que grava tudo comigo. Inclusive, acabamos de lançar esse clipe e já estamos programando aí agora a gravação de um DVD. Mas esse clipe específico eu fiz um clipe diferente do que eu venho trabalhando atualmente, né? Luz do dia, suave, muito butter, muita luz suave, muita pele. Eu queria isso, sabe? Eu vou contar narrando depois aqui o porquê que eu escolhi fazer a gravação e esse estilo de luz, praticamente dito, porque, claro, eu tinha uma referência para isso e eu apliquei isso num segmento que não costuma aplicar esse tipo de coisa. Normalmente esse segmento, que é uma música regional aqui do Sul, ela vaneira, uma vaneira mais pop, assim, é um gaúcho mais pop. Ele vai mais pra noite, né? Mais pra luz artificial e tudo mais. E eu trabalhei 100% usando luz natural. Claro, tirando a parte da banda, que aí eu iluminei de outra maneira, mas eu vou explicar isso lá no final, né? Ao longo do conteúdo. Oi, tudo bem com você? Hoje nós estamos sem voz. Eu tô parecendo meu sobrinho chamado Kaique falando. Tadinho do Kaique. Gente, eu não sei o que aconteceu, mas eu perdi a voz. Eu acho que eu nunca fiquei assim. Eu não lembro. Não sei o que aconteceu, eu perdi a voz. E aí, assim, ó, eu tava ruim da garganta, só que como nós trabalhamos ontem e gravei um clipe, aí com volume alto, eu quero pedir alguma coisa, as pessoas não ouvem, eu grito. Eu tenho a mania de gritar, então esse é o problema. Bom, então vamos lá, vamos explicar um pouco aí como aconteceu esse processo todo. Lembrando que você viu como é que tava a minha voz, né? Impossível de usar o áudio do dia, eu não sei o que tinha acontecido. Acho que eu peguei um vírus aí, que eu fiquei praticamente 10 dias totalmente sem voz. Aqui eu tô questionando o baterista ali como é que ele faz para usar o pedal duplo, que é um artifício aí que tem bateristas vão entender o que eu tô falando. E o Vavá, o baterista aqui, ele é mestre em fazer pedal duplo, né? Ele já é conhecido desde a primeira banda que eu vi ele tocar, que eu conheci ele há muito tempo atrás, uma banda também muito conhecida aqui do Sul. E ele usava muito esse recurso do pedal duplo e eu curto bastante, então ele tá explicando pra mim. O João Arthur tá montando o gimbal, o qual a ideia era usar uma 6K com uma lente grande angular, que eu acabei não utilizando, tá? Confesso pra vocês que eu acabei não utilizando. Essa luz aí, a 300, no caso, está sendo montada porque nós vamos usar ela mais tarde, na hora da gravação da música, propriamente dito. Nós escolhemos gravar a música no final do dia, só que a ideia inicial não éramos gravar aonde foi gravado. A ideia inicial, quando nós fomos fazer a visita técnica nesse local, apesar que eu conhecia esse local, tá? Eu já fiz até, na época que eu trabalhava com casamentos, eu tinha feito um ensaio de casamentos aí nesse local. Mas música, a primeira vez que eu gravei ali. Então, quando nós fizemos a visita técnica, eu e o Amauri vai aparecer bastante aqui comigo, ele é um funcionário da parte do marketing da banda, então, e ele ajudou a construir o roteiro também, como eu falei na introdução do clipe. O João Arthur aqui tá colocando um filtro, um Pro Mist na câmera, porque supostamente eu iria usar só Pro Mist. Acabei usando mais do que isso, eu usei um Pro Mist de 1/4, e mais um glow, né? Na verdade, não, minto, não é um glow não, um soft para pele. Qual foi a ideia, a concepção? A minha ideia inicial de luz para esse clipe era fazer uma luz tipo os clipes antigos do Pitbull. Se você nunca assistiu, vai buscar aí os clipes lá de 2012, 2013 do Pitbull. Ele trabalhava, né, fazia uns clipes com uma luz muito suave. Normalmente a roupa dele sempre
estava muito em evidência, eles usavam umas coisas assim muito extravagantes e aquilo contrastava muito com a suavidade que vinha da luz, né? Normalmente eles usavam, eu lembro que eu olhava os bastidores desses videoclipes do Pitbull e eles usavam um negócio assim absurdamente grande, né? Uns rebatedores, desculpa, uns butterfly, sei lá, de 10 metros, 5x10, 5x5, 6x6, pendurado em guindastes. Nesse dia aqui eu tô usando um butterfly de 3x3, tá? Eu não lembro se esse aqui é o 3x3 ou esse aqui é o 2,5 por 2,5. Não vou lembrar qual foi, mas eu acho que porque são iguais. Mas eu acho que esse aqui é o 3x3. E qual é a função do butterfly num dia igual a este? A finalidade disso é nós usarmos a luz do sol, que estava muito forte, estava muito boa nesse dia. Usar muito essa luz do sol para suavizar essa entrada e ter uma pele assim... Nossa, bom, você vai ver, eu vou colocar aqui alguns inserts das cenas oficiais pra você entender o que eu me refiro quando eu falo de luz suave. Então a ideia era exatamente essa. Eu não passo essas ideias pro meu cliente antes. Meu cliente não me exige saber como vai ser o look, o mood. Eu não tô nessa fase assim do cliente querer entender. Ele nem me pergunta o motivo por que eu tô fazendo isso ou aquilo. Às vezes até ele vem me perguntar alguma coisa, você vai ver uma cena aqui, ó, que um dos proprietários, né, um dos sócios, um dos cantores, o gaiteiro, ele vem me perguntar algumas coisas do equipamento ali, mas não para saber o que aquilo faz ou deixa de fazer, é por curiosidade mesmo, porque, querendo ou não, aqui na minha região são pouquíssimos, ou talvez dá para contar um ou dois que usam equipamentos no padrão que eu uso. Então é difícil ver coisas assim, uma estrutura mais preparada, mais profissional. Óbvio que quando tem um orçamento maior, que tem locadora, que coisa e tal, aí tem umas estruturas maiores. Mas no caso aqui, o meu caso, tudo é meu, né? Tudo é da minha própria produtora. Então a ideia do look é essa, tá? A gravação da banda, onde nós já começamos a entrar agora, era exatamente nós pegarmos o entardecer. A ideia inicial não era para esse lado, era para o lado contrário, só que o dia não estava bom, tinha muito vento, nesse dia agora, no caso, né? Por mais que não pareça, isso aqui é uma região que venta muito, então a luz não ia ficar interessante. Colocamos no meio dessas árvores, acho que a ideia foi um negócio simplesmente fantástico. Colocamos aquele varal de luz ali só para dar um preenchimento lá atrás, eu acho que ficou muito interessante, muito bacana essa ideia, essa composição aí. E a banda, eu tenho que gravar, para não dizer que eu não usei tudo na mão o clipe, né? Porque eu poderia dizer, eu gravei tudo na mão, zero gimbal, zero... Não, as primeiros 2 takes da banda completa, takes abertos, eu fiz no tripé para mim ter uma garantia, digamos assim, para salvar alguma balançada errada que eu tivesse em algum momento dado ali. Mas o restante das cenas é tudo take de mão, tá? Então, eu gosto muito dessa fluidez do take de mão. Eu tô odiando fazer coisa com gimbal, tá? Por que eu tô odiando fazer coisa com gimbal? Eu já expliquei, não sei se foi aqui ou se foi no meu Instagram, que hoje em dia, as produções mais baratas, assim, aqueles... como é que eu vou explicar isso sem ofender ninguém? Assim, ó, tudo aquilo que hoje em dia todo mundo faz tudo, né? Eu tenho a câmera, eu faço o clipe. Então, isso é gimbal. Os caras pegam gimbal, eles fazem tudo é gimbal. Vira gimbal pra lá, corta gimbal pra gimbal. Juro pra vocês, eu tô com um problema pra enxergar essas cenas de gimbal aí que a galera quer fazer. Bom, então, praticamente tudo na mão. Aqui, ó, essa cena, eu vou explicar o contexto dela pra vocês. A música fala que o rapaz conheceu a loira, né? E a loira veio e, enfim, teve um relacionamento com ele e foi embora, abandonou ele. E ele só sente saudade dela e sente o cheiro no lenço. O que é um lenço? Para quem não é do Rio Grande do Sul, para quem não é do sul do Brasil. Lenço é um acessório gaúcho que as prendas e os peões usam no pescoço. Então ficou o lenço dela e ele sente o cheiro dela no lenço. E esse reboque que está engatado no meu carro, esse reboque é um reboque de carregar os cavalos que vão para o rodeio. Acredito que isso as pessoas saibam o que é, né? Aí lá pro norte tem a vaquejada, aqui no sul tem o rodeio. Então atrás vai o cavalo e aqui onde ele tá abrindo para colocar a encilha do cavalo, ali é onde eu coloquei o João, que é o meu filho, lá dentro com a câmera na mão, filmando esta reação dele de achando o lenço dela
perdido. Essa é a ideia, e aí ele sente cheiro, sente saudade e tudo mais, e aí a história começa. Depois fomos para a parte da gravação. Outra coisa, gravamos ela andando a cavalo, gravamos isso a loira número 1, tá? Nós vamos ter a loira número 2. E gravamos andando a cavalo, gravei os takes de drone usando uma grande angular, gravei alguns takes de drone usando uma lente anamórfica. Nessa gravação aqui eu não tinha ainda lente anamórfica para câmera, hoje eu tenho lente anamórfica, eu vou falar sobre isso num outro conteúdo. Eu vou trazer um conteúdo falando sobre uma lente vintage anamorphic que eu acabei adquirindo e fiz uns takes muito legais com ela. Não consegui assim trazer um conteúdo ainda bem específico com ela, mas vou trazer para vocês. Bom, então aqui comecei a montagem da questão da parte da banda. Eu coloquei, de frente, você vai observar que eu coloquei o mesmo butterfly e botei uma luz, né, simulando ali o nosso sol, que foi uma A300D, meia potência, não cheguei nem a botar 100%. Mas sabe por que não usa 600? Porque a 600 tem que ser de dia para usar. De noite é muita luz, sobra muita luz, não tem muito sentido usar uma 600. Então a 300 aqui deu conta tranquilamente. Usei duas Amaran 60X de contra ali, luz de contra. Confesso que hoje, depois da gravação, eu acho que eu exagerei um pouco nessa luz de contra. Eu deveria ter colocado um pouquinho menos potência. Isso é o que ocasiona tu não trazer um monitor de referência assim, umas 20 polegadas, 17 polegadas, para te ter uma imagem mais ampla. Esses monitores de 7 polegadas, eles te enganam bastante na hora da produção. Por isso que existe, né, nas produções grandes, o diretor com um monitor de referência maior, para que ele consiga ver de fato com amplitude tudo aquilo que ele supostamente estaria vendo na câmera. Porque eu vou dizer para vocês, é supostamente, tá? Depois tu acaba te arrependendo de algumas coisas que na hora tu não viu, não por falta de atenção, por falta de condições de visualizar isso. Aqui eu estou usando o megafone para falar com eles. Eu não sei por que eu não usei o megafone durante o dia inteiro, porque eu não estaria com problema eu já estava com problema na voz. O megafone me auxiliou bastante. Mas observem nessa cena aqui, o quanto o gaiteiro está suavizado ali, tá vendo? O quanto ele ficou suave por causa deste butterfly. Sabe o que era o correto nessa situação aqui para ficar mais suave ainda? Só que aí é que tá. Aí eu teria que ter usado a 600. Era eu ter colocado um softbox lá na boca da 600 ou da 300 que fosse, né? Softbox maior, esse é o problema. Eu não tenho esse softbox maior. O que eu tenho foi quebrado. Quebraram a armação dele. Eu até tenho que comprar isso. Aquelas ferrinhos de montar, sabe que na Apture não é ferro, é uns, sei lá, tipo uma fibra. Foi quebrado as pontas e tá muito ruim de montar ele. Tinha que ter um softbox maior. E aí eu já jogava esse softbox com potência máxima e ainda filtraria com o butterfly. Aí eu teria uma luz de fato suave, sabe? Aquela luz que tu te pergunta assim, meu Deus, que suavidade é essa? Como que faz isso? É assim que faz, tá? Softbox, potência máxima, luz com potência máxima, né? A cabeça com potência máxima. Tu passa por 2 filtros do softbox, porque o softbox tem 2 filtros, tá? Ele tem um primeiro filtro menor dentro, e depois passa por um segundo, e aí vem o terceiro, que é o butter, e o butter espalha. Só que, óbvio, tem que ter potência para isso, tá bom? Então, essa foi a ideia inicial. E o resultado é esse que vocês estão vendo agora. E é isso, gente. Essa foi a produção desse clipe aí. Esqueci de falar, né? Tem a segunda loira, porque aí depois que a loira vai embora, abandona ele, a música fala isso. Eu não posso colocar a música aqui, senão o direito autoral nos pega. A música fala que ela vai embora, né? E deixa ele só na saudade e no cheiro do lenço. Então aí o rapaz lá, o peão, que se fala aqui no sul, o peão, ele começa a andar de rodeio em rodeio. O que é rodeio? É um evento, né? Onde tem lá um tiro de laço e tem sempre as bandas tocando, né? No caso, essa banda aqui é bem famosa aqui no sul do Brasil, bem famosa a nível regional. E ela toca de rodeio em rodeio. Então ele encontra, né, a banda tocando lá no rodeio e tem essa outra loira que o peão confunde e acha que é a loira primeira. E não é. Ele chega e vai abraçar ela e leva um corte dela aí. Aqui no sul se fala um carão. Levou um carão dela. Só os mais antigos vão saber o que é o carão, né? Quem não é do sul não sabe o que é carão, mas enfim, ele levou um corte, beleza? Então é isso, gente. Essa foi
a composição desse nosso bastidor aí. Eu confesso para vocês, se eu tivesse deixado o áudio oficial, estaria muito mais bem explicado passo a passo, porque eu tava no momento lá gravando e contando como tava fazendo, tava com o microfone, mas não tem condições de usar, a minha voz estava muito ruim, como você viu no início deste conteúdo aí. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se você gostou e quer que eu traga mais conteúdos assim, te inscreve aqui no canal. Deixa teu comentário, porque o teu comentário é sempre muito importante. Gravar e trazer os conteúdos aqui para vocês, para mim, sempre é trabalhoso. Eu preciso parar o meu fluxo de trabalho. Eu tô trabalhando muito, eu tenho muita produção, muita coisa rodando ao mesmo tempo. Eu tenho uma demanda gigante de trabalho, falta de mão de obra especializada, então eu tenho que fazer muita coisa. Então sempre que eu venho para gravar um conteúdo para vocês aqui no canal, ele demanda de esforço e muito tempo do meu dia. Então te inscreve, comenta aqui embaixo e até o nosso próximo vídeo.